Senhor Jesus, ele diz que tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória do Senhor. E nós somos testemunhas vivas do que Deus tem feito, está fazendo e fará na nossa vida e na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Não precisamos querer fazer bonito com a palavra de Deus, porque ela já está estabelecida do jeito que ela é. Nós temos que pregar, ensinar, transmitir para as pessoas. Não podemos agregar ou tirar uma vírgula daquilo que está na Bíblia, porque lá em Apocalipse, o Senhor Jesus diz que aquele que tirar ou acrescentar uma vírgula da palavra de Deus, é tirado o nosso galardão do reino dos céus. Então, daqui a pouquinho nós já vamos discorrer aqui na palavra do Senhor em nome de Jesus. Mas antes eu quero falar para os irmãos que nós estamos iniciando hoje mais uma tribo de Israel. Esse é o ano de Israel, aonde nós estamos, a cada mês tem uma série dessa tribo. Nós estamos aprendendo, caminhando sobre as 12 tribos de Israel. A primeira foi a tribo do Rúben, e agora nós vamos entrar na tribo de Simeão, né? Que é o segundo filho de Jacó. E aqui, não precisa você ainda ir para a Bíblia, eu só quero dar aqui uma pequena introdução para nós ir para a mensagem da noite. Aqui nós achamos na Bíblia vários personagens, inclusive no Velho Testamento e no Novo também, vários nomes. Simeão, tem vários Simeãos. Só que tem dois em destaques, que é Simeão, o filho de Jacó, e Simeão, aquele judeu de Jerusalém, aquele que pegou Jesus e levantou e disse assim: agora o Senhor pode me recolher, porque os meus olhos viram a salvação do mundo, né? Esse Simeão é aquele que ele agradece a Deus por ele ter dado a oportunidade de ter segurado o Senhor Jesus quando era criancinha, recém-nascido. Então esses dois Simeões são os mais destacados aqui na Bíblia. E aqui o filho de Jacó, o Simeão, foi o segundo filho de Jacó. Aqui a própria Bíblia diz que foi o segundo filho de Jacó com a Lia, ou Leia, aqui está escrito Lia. Apesar de ser um dos mais velhos, Simeão não teve um grande destaque entre os filhos de Jacó. Na verdade, ele aparece mais como um coadjuvante dos seus outros irmãos, principalmente de Judá. Então, ou seja, não tem muito destaque sobre esse Simeão. Se você começar a caminhar, você for buscar na Bíblia, você vai achar vários trechos na Bíblia do Velho Testamento falando de Simeão, mas ele não foi um dos filhos de Jacó que tiveram muito destaque. E aqui diz: quando José estava no posto de governador do Egito, Simeão foi escolhido por José para ficar detido no Egito até que seus outros irmãos trouxessem ao Egito. E seu irmão caçula, Benjamim, até aquele momento, os irmãos de José ainda não sabiam que o governador do Egito era o irmão que eles haviam vendido como escravos. Ou seja, Simeão, ele foi retido pelo José, sendo governador do Egito, só que ele não sabia que aquele governador era o próprio irmão qual eles venderam como escravo para os ismaelitas. E aqui, continuando falando, ele diz aqui, na sequência, a história de Israel, Simeão foi a central da tribo de Simeão. Essa tribo não teve grandes destaques na história bíblica do Antigo Testamento. Ficou limitado apenas a um papel secundário. Os integrantes dessa tribo eram conhecidos como os
semianitas. Então, essa é uma pequena introdução para que nós possamos dar início a essa tribo de Simeão, que nós vamos falar disso o mês de fevereiro inteiro. Para sabermos mais e conhecermos mais de toda a história, a pastora Thelma, toda segunda-feira, ela está dando um curso e vai o ano inteiro para que possamos destrinchar toda essa história das 12 tribos de Israel e também toda a passagem do Velho Testamento também, que começa do Gênesis e vai caminhando aí, vai desenrolando tudo isso. Então, para aprofundar mais esse conhecimento, só no curso, porque leva muito tempo para você caminhar a respeito dessa história tão bacana que é dessa família de Jacó. Amém, queridos? Glória a Deus. E agora nós vamos entrar na mensagem de hoje, que o tema nosso é o crente fora do lugar. Talvez alguns de nós aqui já aconteceu estar fora do lugar. E quando um crente está fora do lugar, é complicado. Mas como é que um crente fica fora do lugar? O que significa isso, pastor? Nós vamos entender na palavra de Deus. Deus, quando Ele nos chama, Ele nos ensina na sua palavra, e Ele diz que nós temos que seguir o caminho. Jesus, Ele diz que Ele é o caminho. Quando nós saímos deste caminho, nós saímos da presença de Deus. Quando nós saímos da presença de Deus, nós realmente estamos fora do lugar onde Deus nos colocou. E quando nós, mesmo sabendo, e isso pode acontecer sim, com qualquer um de nós, pode acontecer, nós sairmos fora da presença de Deus. Mas se sairmos fora da presença de Deus, não pode ser por muito tempo. Tem que ser por pouco tempo. Tem que voltar imediatamente para o lugar onde Deus nos colocou. Porque é muito perigoso permanecer por longo período fora da presença do Senhor. Porque a presença de Deus é o que nos mantém seguros. E quando nós sabemos que realmente percebemos que não estamos aonde Deus nos colocou, nós precisamos despertar. E isso acontece, sabe por quê, queridos? Porque existe um inimigo da nossa alma chamado Satanás e seus demônios. Como é que isso acontece? Através do desânimo. O inimigo é a arma mais poderosa que Satanás é o desânimo. Quando ele causa um desânimo na vida de um crente, com certeza esse crente já está fora do lugar onde Deus colocou. Quando nós saímos da presença de Deus, nós deixamos de orar, deixamos de nos consagrar, deixamos de ir à igreja, deixamos de ler a Bíblia. Simplesmente nós passamos a nos envolver com as coisas do mundo. E quando nós nos envolvemos com as coisas do mundo, nós nos esfriamos na fé. Quando nós nos esfriamos na fé, o desânimo entra, porque Satanás ele entra com tudo, com o desânimo. Para fazer o quê? Para fazer com que nós venhamos perder a vontade, perder aquele amor que nós temos para ir ao culto, para ouvir a palavra do Senhor. Uma pessoa desanimada, simplesmente, se ela for buscar a Deus, ou se ela não buscar a Deus, para ela tanto faz. Eu oro e Deus não me responde mesmo. Eu oro e Deus não está nem aí para mim. Então, se eu for hoje está bom, se eu não for também está bom. E não é assim. Esse é o perigo o qual nós corremos, de permanecer por muito tempo fora do lugar aonde Deus nos colocou. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo de número 3. Comecinho. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 3. Só para você ver aqui na palavra de Deus, que nós muitas vezes passamos por muitas lutas e dificuldades que não deveríamos passar.
Por quê? Porque não vigiamos. Se nós vigiássemos mais, nós não precisávamos passar por grandes lutas e muitas das vezes aflições. Pastor, mas eu tenho Deus, por que é que Deus permite? Deus permite porque Ele é bom. Ele permite para alertar e dizer: ei, você acorda, você não está vendo que você está indo na direção errada? Volta! E aí é onde nós precisamos nos voltar rapidamente e nos posicionar aonde Deus quer que nós venhamos sempre permanecer, que é da sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Isso entra a obediência, o temor. Gênesis capítulo 3, do 8 ao 10. 3, 8 ao 10. Aqui está falando de Adão e Eva. Nós já vamos para a leitura da palavra de Deus. Adão e Eva, eles levavam uma vida de príncipe e princesas no jardim do Éden. Eles tinham tudo. Deus deu tudo para eles. Ali não lhe faltava nada. Só que ele disse: ei, está vendo aquela árvore ali? Daquela vocês não tocam. O resto vocês podem desfrutar à vontade. Eles sabiam. Eles precisavam fazer o quê? Obedecer a palavra, o mandamento do Senhor. E não é diferente com nós hoje, irmãos. A palavra de Deus não muda. Quando nós desobedecemos, tem um preço. Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Tiago. Então nós precisamos entender que se Deus nos deu o privilégio de chegarmos ao conhecimento da sua palavra, entregar nossa vida para o Senhor Jesus, conhecer tudo isso, saber entender, aprender e ver o que Jesus fez por cada um de nós. E mesmo assim, não dá o mínimo valor ou não respeitar o sofrimento que Ele passou para salvar a nossa alma. E aqui, falando do Adão e da Eva, no versículo 8, diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E aí, irmãos, aqui no versículo 9, como Deus fazia, visitava sempre o jardim do Éden, visitava a sua criação, aquele lugar mais lindo. Um belo dia ele chega e fala: Adão, onde você está? Por que Deus chama Adão e pergunta onde ele está? Porque Adão não estava no lugar onde Deus queria ver que ele estava, irmão. Deus, ele chama: aonde você está? Porque aqui, no lugar que você deveria estar, eu não estou vendo você. Você está onde, Adão? Para onde você foi? Deus sabia, irmãos, onde Adão estava? Claro que ele sabia. Mas os irmãos sabem muito bem daquela passagem que diz que o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Naquele momento, Deus, ele sabia que o preço do pecado tinha colocado uma parede ali. Por isso que ele perguntou: aonde você está? Ele sentiu vergonha, ele caiu na real, e ele viu a besteira que ele tinha feito. Nós estamos falando lá do Velho Testamento, nós não estamos mais lá, nós não vivemos mais o Velho Testamento e nem a lei, nós hoje estamos na graça. Glória a Deus que nós hoje vivemos na graça.
Deus deixou para nós o perdão e o arrependimento. Para quando nós, por algum motivo, nos sentirmos que estamos fora do lugar, nós precisamos voltar, pedir perdão para Deus, se arrepender e continuar lá onde Ele quer que nós estejamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aí no 9 ele diz: onde estás? E ele disse: ouvir a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e esconder-me. Ou seja, essa nudez aqui, nós não estamos falando de roupa não, a nudez espiritual. O revestimento espiritual dele, simplesmente, o pecado removeu. E quando a pessoa é tirada das suas vestes espirituais, ela fica onde? Na carne. E a carne não agrada a Deus. A carne, ela separa o ser humano do seu Criador. Foi por isso que Deus chamou no versículo 9: aonde você está? E talvez o Espírito Santo pergunte para mim e para você nesta noite: Pastor José Carlos, Pastor Rodrigo, Pastora Thelma, ou você, meu amado, por aonde você tem andado? Tem se mantido na minha presença? Ou você tem se mantido mais fora do lugar que eu quero que você esteja do que na minha presença? Isso é para a gente fazer um autoexame da nossa vida espiritual com Deus. Aonde Deus quer que eu esteja? Sempre na sua presença, fazendo aquilo que lhe agrada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se der tempo, nós vamos caminhar rapidamente, que eu queria mostrar 6 personagens que caíram nessa. O primeiro foi Elias. Se nós formos lá, eu não quero ir lá porque eu quero avançar, mas eu vou citar aqui, primeiro as Reis, capítulo 19, versículo 4. Lá, se você for lá, vai lá rapidamente, só para a gente não ficar, para a gente ler e gravar isso na nossa mente e no nosso coração. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 4. Aqui fala de Elias. Esses 6 homens de fé, mas mesmo assim tem momentos, irmãos, e o desânimo é tão maldito que acaba tirando a pessoa da presença de Deus. 19, versículo 4 diz assim, falando de Elias: e ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ou seja, Elias era aquele homem que orava e descia fogo dos céus. Aquele homem que enfrentou 450 profetas de Baal, e quando ele orou, Deus mandou fogo. Desanimado: chega, vou jogar toalha. Quantas vezes a luta está grande, e às vezes a gente pensa até em desistir, né, irmãos? Por que que o ser humano chega a esse ponto? Porque ele é limitado, nós somos limitados. Mas o que nós não podemos é nunca desanimar e perder a confiança no Senhor, porque quando Ele diz que nunca nos deixa e nunca nos abandona, é verdade. Diante da situação, por mais difícil que seja, ou diante da pior adversidade, ou diante da maior alegria, Deus é o mesmo e Ele vai estar sempre conosco. A sua palavra não muda. Se Ele disse que Ele vai estar comigo na luta, na alegria, Ele vai estar. Então, na minha vida, eu não posso dar brecha para que o desânimo me afaste da presença do Senhor, a ponto de eu desejar a morte. Ah, não quero mais viver não, sabe, pastor?
Para mim chega. Esse negócio de evangelho de crente não é para mim, não. Já ouvi isso, meus irmãos. Já ouvi muito isso. E tem muitos crentes desviados hoje dos caminhos do Senhor, porque acham que Deus não ouve as suas orações, Deus está demorando. Nós precisamos aprender uma coisa. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas também ele disse: tenha bom ânimo. Eu venci e te capacito para vencer também. É só você continuar crendo em nome de Jesus. Precisamos continuar crendo. E nunca desanimar e nunca desistir. A palavra de Deus, ela quando vem até nós, ela não volta vazia. Porque Deus, ele disse assim: eu velo sobre a minha palavra, para que ela se cumpra para aquilo que eu as enviei. Velar, eu me faço presente na minha palavra, para ela se cumprir para aquilo que eu falei, em nome de Jesus. Esse é Deus, Ele não falha. Esse é o meu e o seu Pai, que ama a mim e a você como nós nunca imaginamos. Não temos a menor capacidade humana de mensurar que amor é esse, mas esse é o meu e o teu Pai, e Ele nos ama com certeza. Então não duvide dEle, creia somente, e a glória dEle é para Ele mesmo, porque quanto mais Ele nos abençoa, quanto mais Ele se manifesta nas nossas vidas, na vida do crente fiel, o nome dEle será glorificado e engrandecido para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O segundo, amado, o segundo homem, foi o crente retrocesso chamado Abraão. Pastor, mas Abraão era o pai da fé, claro. E quem é que não passa por lutas e tribulações? Abraão, que era o pai da fé, passou, porque aqui eu e você não vamos passar. Mas Jesus disse: tem bom ânimo, eu venci. Essa luta não é só tua, eu estou contigo. Confia em mim, não existe impossível que Ele não possa fazer. Esse é o nosso Deus. E foi para isso que nós chegamos ao conhecimento da verdade, irmãos. Foi para botar em prática aquilo que o Espírito Santo nos ensina a cada dia. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes. Eu conheço a letra ela mata. Eu tenho que guardar a palavra no meu coração e praticar ela. No momento da minha oração eu vou falar: Senhor, está escrito, na tua palavra está escrito, então eu peço que o Senhor cumpra ela na vida do meu filho, do meu marido, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 18, o Senhor Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos deu esse poder para isso. E aí ele diz: e porão as mãos sobre as pessoas, elas serão curadas. Está escrito. Pastor, mas quem é que pode fazer isso? Todos nós. Nós estamos em Cristo Jesus, podemos fazer isso, porque Ele nos deu esse poder para isso. Muitas das vezes, por que é que não acontece o milagre, pastor? Muitas das vezes porque talvez tenha uma pequena dúvida ali no coração. Às vezes a pessoa acha que só a oração do outro vale, mas a sua não vale. Vale. A sua oração tem poder. Deus, Ele ouve, Ele responde em nome de Jesus. O que não pode é duvidar. Amém, queridos? Aqui o texto diz em Gênesis 12, 10, não precisa ir lá. E o Abraão, ele enfrentou uma crise muito forte de fome. Isso aqui o texto é muito longo, eu estou adiantando aqui para ver se a gente consegue caminhar rapidamente aqui. E ali ele, com toda a sua família, ele pega sua esposa, Sara, e vai para onde? Para o Egito. O Egito para nós hoje é o mundo, onde a palavra diz que nós temos que nos separar do mundo. Abraão se viu ali tudo, a escassez, acabou a comida, mas Abraão não era um homem de fé? Sim. Deus não era com ele? Sim.
Mas ele pegou e se mandou para o Egito. Deus mandou ele ir para lá? Não. Mas ele foi. Ele foi e ele pagou o preço. Quem conhece essa passagem sabe que ele pagou o preço. Teve que inventar uma mentira para dizer que a sua esposa era a irmã dele, para evitar que não pegasse a esposa dele e o rei do Egito ficasse com ela. Ele falou, fala que você é minha irmã, senão eu vou morrer, eles vão me matar para ficar com você. Ele não precisava sair do lugar onde Deus colocou ele. Porque Deus, ele colocou, aonde Deus nos coloca, ele nos dá o suprimento em nome de Jesus. É só confiar nele. Os irmãos lembram daquela história do filho de Abraão, o Ismael? Quando Abraão teve que mandar ele embora, nós falamos disso o mês passado. Chegou lá no deserto, acabou a água. No deserto, onde é que você vai achar água para beber? Para matar a sua sede? Olhar para um canto, olhar para outro, aí a mãe desesperou. Mas tinha uma promessa na vida daquele menino, por causa do pai que era firme na fé. E eu digo para você uma coisa, a minha fé e a sua como pai e mãe, ela surte grande efeito na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. A minha fé e a sua faz uma grande diferença na vida dos nossos filhos. Deus prometeu que não ia deixar na mão não aquele menino, porque ele era filho de Abraão. Do deserto Deus fez o quê? Jorrar água. Ele não falou, Moisés não tocou lá e saiu água da rocha para dar água para mais de 3.500.000 pessoas. Lógico que ele fez da maneira errada, mas Deus fez sair água da rocha. Só para mostrar que ele é Deus, irmãos. E ele não desampara aquele que confia nele, em nome de Jesus. Então aqui o Egito significa um mundo para nós hoje. Se você for lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6, vai lá rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 17. Rapidinho. 6, 14 ao 17. O texto diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. E que concorda entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhum. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Está falando de mim e de você. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que sai do meio deles, sai do mundo. Deus está falando aqui, não se mistura mais com o mundo, porque o mundo contamina. Sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei, versículo 18, eu serei para vós pai, vós sereis para mim filho e filhas. Quem é que diz? O Senhor Todo-Poderoso. Deus, ele manda nós nos separarmos do mundo, não nos contaminarmos com o mundo, e aí ele diz, saia do meio deles, se mantenha no lugar onde eu te coloquei, e você vai continuar sendo meu filho e a minha filha. Quem está falando sou eu, assino embaixo, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eita glória! Amém, irmãos? Tremendo isso. Está escrito. Somos templo do Deus, templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo para desfazer todas as mentiras que o inimigo tenta contra as nossas vidas, contra a nossa família. Se o Senhor Jesus, ele diz que nós já fomos curados, sarados pelas suas feridas, nós já fomos, nós não vamos ser, nós já fomos. Mas o inimigo, ele quer dizer que nós temos que carregar no nosso corpo aquilo que não é nosso. Está repreendido em nome de Jesus, nós não vamos aceitar. Não vamos carregar aquilo que Jesus já levou. Ele levou consigo todas as dores e enfermidades, e pelas suas feridas fomos. Não é que vamos ser. Percebe que nós precisamos parar e entender. A palavra diz, fomos. Ele antecipou a minha e a sua cura física
e nos abençoou espiritualmente, perdoando os nossos pecados. Não existe mais nenhuma maldição para mim e para você. Lembra do texto que está em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Lá está escrito assim, ó: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Já era, acabou, selou. Então, capeta, vai para os quintos dos infernos, porque a minha vida agora pertence a Jesus, tenho poder sobre você, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha casa, muito menos na minha família, porque está escrito. Então eu tomo posse daquilo que o Senhor me ensinou na sua palavra, eu creio que é verdade. Guarda no teu coração e verás ela se cumprir na minha e na sua vida, dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, tem outro personagem aqui, eu não quero me alongar muito, não vai dar mais tempo, mas eu vou parar no terceiro. E esse camarada se chama Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Jonas, aquele cara aonde Deus ele chama ele e diz: Jonas, você vai lá para Nínive e vai pregar para aquele povo. Jonas, Nínive está aqui para aqui na Anhanguera, o Nínive está aqui para Anhanguera. Jonas simplesmente se vira para cá. Eu vou para cá, para o Zanaga, não sei mais, para cá eu não vou. Ou seja, não foi para lá, não foi para Tarso, onde Deus mandou Jonas, ele mandou ele ir para Nínive. Se ele obedece e vai para o lugar onde Deus queria que ele estivesse, que era na cidade de Nínive, para salvar aquelas 120 mil almas, não teria acontecido a tragédia dele ser engolido pelo peixe. Sim ou não? Lógico que não, não tinha acontecido a tragédia. Mas pela desobediência, tem um preço que nós pagamos. Não tem como. Mas não é que Deus castiga, Deus não castiga, é as minhas atitudes erradas que faz eu pagar o preço. E mesmo assim Deus está ali, ó, olhando para mim, esperando eu me arrepender, me voltar para Ele me receber como filho de novo, me perdoar, e eu continuar andando com Ele. Esse é nosso Pai bom, maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em outra oportunidade eu sigo aqui em frente e vou parar no Jonas. Só dei uma breve introdução do Jonas aqui, eu não vou entrar aqui na Bíblia porque a hora já se avança. Então eu vou pedir que você feche a sua Bíblia, se coloque de pé e vamos orar em nome de Jesus. Pessoas sofrendo, espíritos causadores de todo tipo de doença, todo tipo de infecção, de inflamação, caroços, tumores, hérnia, desapareçam agora em nome de Jesus Cristo. Aonde estiver o mal neste corpo, seja onde for, desapareça agora, do alto da sua cabeça à planta dos pés. Derrama Espírito Santo de Deus, a unção de cura agora, a unção da libertação está em ação. O reino do céu se manifesta aqui agora para salvar, curar e libertar pessoas aqui ou em casa. Esta pessoa ora pelo filho, esta pessoa ora pela esposa, essa pessoa ora pelo marido, esta mãe está orando e o Senhor está ouvindo a sua oração, porque o Senhor diz na sua palavra: clame a mim, responder-lhe. Então eu clamo agora e uno a minha fé com a fé desse meu irmão, desta minha irmã agora, e eu desligo desta pessoa toda e qualquer presença do mal, toda doença física, saia daí agora, sai da cabeça, sai do coração, sai do estômago, sai do fígado, saia daí da bexiga, de inflamação de urina, de inflamação do inferno, vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Toda e qualquer maldição, herança maldita, seja quebrada agora. Aonde estiver a presença do mal na vida desta pessoa, nesta família, nós paralisamos agora na autoridade e poder do nome de Jesus. Aonde estiver escondido, oculto esse mal, vai ter que sumir agora. Não adianta, diabo, nós não aceitamos nem permitimos nenhum mal na nossa vida e nem na nossa família. Poder de Deus, desça agora com o seu poder, destruindo, quebrando as cadeias de Satanás
Satanás, desfazendo, derrubando essa muralha que impedia esta pessoa de receber o milagre, receber a sua bênção. Em nome de Jesus Cristo, toda maldição e toda obra do inferno eu amarro e lanço fora, em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão para o céu, diga: meu Deus, coloque em minhas mãos o seu poder, e quando eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça, todo mal que esteja na minha vida, sobre a minha família, vai desaparecer. Diga: eu creio no milagre. Coloque a mão no alto da sua cabeça, sinta a presença de Deus. E além disso, deixa eu orar por você agora, porque toda obra maligna, toda investida das trevas, todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria, uma palavra lançada, uma praga rogada, em nome do Senhor Jesus, seja desfeito agora. Às vezes você tomou posse de uma palavra negativa, às vezes você ouviu uma palavra errada e isso entrou como uma ferramenta do diabo na sua vida. Seja quebrado agora essa maldição, a maldição hereditária. Seja quebrado todo mal que esteja sobre essa vida, todo desânimo que ela tem sentido, que ele tem sentido, seja queimado agora, consumido todo mal, toda obra das trevas, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que veio das trevas para causar tormento, perturbação, insônia, mau pensamento. Talvez você está sendo vítima de fofoca e você está desanimado. Seja consumida agora essa fofoca, essa semente do diabo contra a sua vida, essa palavra contrária a você, essa palavra contrária aos seus filhos, a ferramenta forjada contra a sua vida agora, nesse momento, ela está sendo desarmada. Toda arapuca está sendo desarmada agora, e toda ação das trevas. Alguém disse que seus filhos iam ser assim, alguém falou que você ia ser assim, que você ia comer o pão que o diabo amassou. Eu condeno essas palavras, como Jesus condenou a figueira, amaldiçoou a figueira. Eu amaldiçoo toda palavra contrária contra a sua vida, eu amaldiçoo toda obra do diabo, todo câncer, toda depressão, todo sintoma de doença psicossomática, em nome de Jesus Cristo. A depressão, a síndrome do pânico, eu te amaldiçoo agora. Como ministro do evangelho, eu te amaldiçoo agora. Mal, doenças do rim que a pessoa tem, toda obra maligna é consumida agora, é destruída agora. E num ato de fé, eu vou contar até 3. No 3 você tira a sua mão e diga: sai em nome de Jesus. 1, 2, 3, sai em nome de Jesus todo mal, e não volte mais. Levante as suas mãos. Repita comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha vitória, porque eu sei que a partir de hoje a minha vida já mudou para melhor. Eu tomo posse dos milagres que o Senhor manifestou na minha vida e na minha família, em nome de Jesus.